Agora falando do Flamengo, que começou o Campeonato Carioca com o time sub-20, apenas 1 ponto em 3 partidas, é o time de pior campanha do estadual, não só no grupo dele, que é o grupo B, é o mesmo início que o Flamengo teve no ano passado. O Flamengo teve o mesmo início no ano passado do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira tem clássico contra o Vasco da Gama, no domingo o Fla-Flu. E aí já existe uma pressão interna ali na Gávea para que o Flamengo comece a utilizar jogadores do grupo do Felipe Luiz, mesclar jogadores. Também não se sabe se o Felipe Luiz já retorna à beira do campo nesse clássico contra o Vasco ou se continua o Bruno Pivetti. Mauro César, queria saber se tem alguma atualização aí a respeito desse planejamento do Flamengo que pode ser alterado em função dos resultados ruins e agora tem 2 clássicos no Campeonato Carioca, Mauro. A situação é que o Sub-20 foi um fracasso até agora, fez 1 ponto em 9 possíveis. Então o time está na lanterna e se ele não se classificar, ele vai ter que jogar um torneio, que é um torneio da morte, para ver quem vai ser rebaixado. São os 4 times que não se classificam. Esse torneio envolve 6 jogos, ida e volta. Então você teria 6 jogos a mais. E não dá para jogar esses jogos com o Sub-20, que corre o risco de continuar perdendo e ser rebaixado. Teria que colocar, mesmo que reservas, o time profissional, os jogadores do elenco profissional. Eles querem evitar isso. Se o time se classifica, ele faz no máximo 4 jogos, se for a final. Se for para esse torneio, ele faz 6. Né? E se classificar e depois for eliminado nas quartas, é só mais um jogo. Ou seja, até a eliminação tem uma vantagem, né? Você fica livre de outros jogos e pode se dedicar a outras competições, analisando muito friamente. Então, eles têm que tomar uma decisão, né? Se vão tentar. E tem a questão também do risco de um time muito fragilizado sofrer uma derrota acachapante para o rival, que é o Vasco, que poupou os jogadores domingo contra o Nova Iguaçu e deve jogar com o seu time completo amanhã. Essa decisão deve ser tomada hoje. Eles vão avaliar as condições dos jogadores, se alguém ali, quem tem condições, né, de reforçar o time sub-20. E tem essa discussão sobre quem vai ficar à beira do campo. Até ontem nada foi decidido, eles devem definir hoje o que fazer. Mas é uma situação que foi criada a partir do momento que o Sub-20 não conseguiu resultados, né? Eu acho que aí entra também um pouco de responsabilidade do Bruno Pivetti. A estratégia nos jogos não foi a mais adequada, jogando um time com média de 18 anos, jogando contra profissionais experientes. Time pequeno, assim, Volta Redonda, por exemplo, jogava a Série B. Até o ano passado, o Volta Redonda enfrentou, por exemplo, o Coritiba, que subiu, o Atlético, que subiu, né? O Remo, que subiu. Estava jogando contra esses times. Então, você está jogando contra uma base de um time que é um time pequeno, que foi rebaixado, mas que jogou a 2ª divisão do futebol brasileiro, agora até poucas semanas, até o começo de dezembro, final de novembro, estava jogando. Aí você vai com um time de garotos, tem um jogador expulso com 10 minutos, quer propor o jogo, marcar alto, não dá. Você vai ter que ser um pouco mais conservador, um pouco mais humilde até. Então, acho que teve um pouco também de erro na estratégia. Lá dentro do clube também tem gente que pensa assim. Então, vejamos aí o que eles vão resolver. Vão ter que resolver isso hoje, porque o jogo é amanhã, né? Não dá para ficar adiando a vida inteira. Não há nenhuma certeza ainda quanto aos jogadores que podem jogar contra o Vasco, não é, Mauro? O GE trouxe alguns nomes. Emerson Real, Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Michael e Everton Cebolinha, né? Jogadores aí que podem entrar em campo contra o Vasco, mas não há uma certeza, né, quanto aos jogadores que vão entrar em campo contra o Vasco nesse clássico, não é, Mauro? Eu acho que tem um pouco de tentativa de acertar, né? Porque qual a condição dos jogadores, né? Assim, tem gente que faz um raciocínio que assim, o cara jogou pouco, o cara entrou de férias. Parou de treinar regularmente e tudo. Sentiu alguma coisa, voltou a sentir uma lesão, um desconforto, né? Voltando às atividades. Que mesmo o jogador nas férias faça lá uma corridinha, um pouco de musculação, não é a mesma coisa, né, gente? Até porque é para isso que tem férias, é para você tirar um pouco o pé. Né? Ninguém tira férias para continuar trabalhando no mesmo ritmo. O cara tem que cuidar do corpo, ele não pode chegar nas férias, vou comer feijoada, churrasco, encher a cara todo dia, ficar 20 quilos mais gordo, ele não pode fazer isso. Ele tem que cuidar disso aí. O atleta profissional tem que ter esse cuidado, mas é lógico que a atividade física cai em intensidade, ele não faz os treinamentos ali com a equipe, ele não está treinando com bola, né? Ele pode estar nas férias dormindo menos, viajando, dormindo mais tarde, comendo coisas que ele não come normalmente, bebendo que ele não... que ele está de férias, pô. Ele faz nas férias, ele tem direito. Aí quando você volta, é preciso um tempo para o corpo se readequar.
Então, quais são os jogadores que voltaram, então, numa condição melhor para ir a campo e aqueles que ainda precisam de algum tempo para poder adquirir uma forma adequada? Né? Porque se o cara não estiver bem atrás desse jogo, e o planejamento não era jogar agora, o planejamento é ter alguns jogadores do profissional contra o Fluminense só, que é a 4ª rodada. Ah, mas o Flamengo já fez 3 jogos, são 3 rodadas com o time de sub-20. Sim, só que a primeira rodada do campeonato, na verdade, não é a primeira. Era a 5ª ou 6ª. O Flamengo antecipou o jogo do... 5ª, né? O jogo com a Portuguesa, que ele seria no dia 31. E no dia 1º tem Flamengo e Corinthians para a Supercopa. Aí a Federação autorizou a antecipação. O Flamengo antecipou o jogo para o dia 11, 20 dias antes. E qual o time disponível no dia 11? Só tinha o Sub-20. Então ele jogou aquela partida e mais 3 pode jogar com o Sub-20. A terceira é essa contra o Vasco. Então, o planejamento, seguindo inclusive o regulamento da competição, é ter jogadores do elenco profissional contra o Fluminense domingo, que será até lá 13 dias depois da volta aos treinamentos. Hoje faz 8 dias que eles voltaram das férias. Então é isso. Eles vão ter que tomar uma decisão para tentar conseguir resultado nesses jogos, conseguir uma classificação pelo menos em 4º, o time está em último. Se isso for possível, ele escapa desse torneio, que implica 6 jogos. Aí tem gente que fala assim, não, mas são 6 jogos. Se ganhar 2, 3, você já não tem mais o rebaixamento. Mas vai ter que mobilizar o elenco com 2, 3 jogos contra os times piores, os times do campeonato. E aí você vai ter esses jogos encalacrados com os jogos do brasileiro. Não, mas você bota os reservas aqui e o principal ali. Você vai pegar jogadores que ficariam no banco, você vai ter que preparar para um jogo. Atrapalha. Puder evitar é bom. É o que eles vão tentar fazer. Eu acho que aí tem essa possibilidade do Felipe Luiz ficar à beira do campo e alguns jogadores, que não sabemos exatamente quais são, que estiverem em condições mais adequadas, em geral reservas, possam ser incorporados ao time sub-20 para dar um pouco mais de solidez e ser mais competitivo. O único que a gente sabe que está em condições de jogo, que é uma obviedade, é o goleiro André, que chegou agora, estava no Gil Vicente jogando regularmente. Está no meio da temporada. Esse é o único que a gente sabe que está ok. Precisar para o jogo, ele vai para o jogo. Mas os demais, aí depende de uma avaliação interna que não sabemos aí qual vai ser o resultado dela. Tem jogador que volta das férias, né? Um nível de bateria vai 40%, 50%, e outros que voltam 20%. Não dá para saber, né, Piperno? Assim, e esses nomes que saíram, evidentemente, são jogadores que não jogaram tanto assim em 2025. E aí todo mundo já começa a achar que são esses jogadores que vão jogar agora, né? Que vão integrar esse grupo do Flamengo já no início do estadual. Mas não dá para saber, né, Piperno? E o que falar desse planejamento do Flamengo? Lembrando que em 2025 o Flamengo também começa o ano com 2 derrotas e um empate. E aí conquistou a sua primeira vitória no estadual. Na 4ª rodada, goleou o Bangu com o time reserva. Com o time reserva que o Flamengo também mandou a campo no início de 25. Então é um início de estadual parecido, idêntico com o de 2025 da última temporada, Piperno. Eu acho que é o planejamento que dá para fazer. O jogador volta de férias, assim, você não sabe se quem é que vai voltar melhor ou pior. Tem jogador que tem mais facilidade para readquirir a forma, tem outro que demora mais. Mesmo que ele tenha jogado menos no ano anterior. Sempre é assim. E não há o que fazer, tem que sacrificar alguma coisa. O Flamengo jogou outro dia aí pelo Mundial, tá jogando contra o PSG, no dia 17, né? Isso. Então, a gente está falando em pouco mais de 30 dias, a gente está falando em 34 dias. Então, é uma dificuldade natural, por quem sabe que vai ter que se sacrificar por objetivos maiores, vai ter que abrir mão de alguma coisa, que seja o campeonato estadual, tá tudo certo. É evidente que vai ter que fazer um pontinho ou outro lá para escapar do constrangimento e também do incômodo de ter que jogar esse quadrangular que define o rebaixamento. Mas, por exemplo, se ficar no quadrangular do meio lá, tá tudo certo e segue a vida, não vai ter prejuízo reputacional nenhum, hein? Eu acompanhei o nosso pilhado, ele falou a respeito aí do Flamengo, falou, faltou coragem para a diretoria do Flamengo, porque, segundo ele, o Flamengo tinha que continuar com os garotos no Campeonato Carioca, perdeu a importância o Carioca, a questão não tem que abrir mão de alguma coisa, vai abrir mão do Carioca. A questão não é abrir mão do Carioca, gente, a questão é que se você ficar em 5º ou em 6º, a pessoa não presta atenção. Você faz 6 jogos. Se você se classifica, você faz no máximo 4. Porque assim, o que acontece? São 2 grupos de 6. Classificam-se 8, 4 de cada grupo. Aí tem o mata-mata, né? Cruzamento. Um jogo, quarta de final.
Aí elimina. Semifinal, 2 jogos. Final, 1 jogo. Final é um jogo único. Então você tem 1, mais 2, 3, mais 1, 4. No máximo, se você jogar a quarta de final e perder, Flamengo vai jogar com, sei lá, Sampaio Corrêa, perde dos pênaltis. Está eliminado. Pô, que desgraça. Pô, você ganhou 3 datas, tem um brinde. Lógico. Se você não liga para o estadual, fala, que se dane, foi eliminado, mas eu ganhei 3 datas livres que eu teria jogo para preparar os jogadores, pensar no Brasileiro, pensar na Recopa, pensar no Supercopa. Né? Supercopa não, porque seria depois, né? Da Supercopa. Enfim, você pensa, tem a Recopa Flamengo, dia 19 de fevereiro, joga logo depois do Carnaval, joga contra o Lanús na Argentina. O carnaval desses caras vão estar treinando para jogar na quinta-feira de cinzas, digamos assim. Nossa. E na outra quinta o jogo no Maracanã. É uma taça internacional. É mais importante do que ser campeão carioca, acho eu. Ganhar um título, mais uma taça internacional. O clube tem que pensar nisso. Então, a questão é que se ficar em quinto ou em sexto, você vai jogar esse torneio, que são 6 jogos. E ser rebaixado é vergonhoso, né? Você tem que evitar o rebaixamento. Qual a solução? Colocar o time profissional em pelo menos 2, 3 partidas. É muito melhor você se classificar. Aí você pode se classificar e falar, olha, eu não estou ligando para o campeonato. Eu vou meter na quarta de final aqui um time misto. A base dos garotos, mais uns 4, até os caras estão em condições, né? 4, 5 aqui do time profissional. Se perder, perdeu. Você pode fazer até isso. Pode até não ir o Felipe Luiz, mas tentar se classificar é fundamental. Esse regulamento é bizarro, né? O torneio da morte tem jogos de ida e volta. Que coisa emocionante. Cara, faz ali o quadrangular, tal, joga, sorteia o mando de campo, dá um jeito, acabou, tchau. Mano, 6 jogos. É meio que uma armadilha também, né? Que eles colocam ali, só pode ser. O título da Recopa Sul-Americana, no ano passado, rendeu 2 milhões de dólares. O título da Recopa Sul-Americana. Vai, fazendo aqui a conversão, 12 milhões de reais, 11, 12 milhões de reais. O título da Supercopa, 11 milhões, né, aproximadamente, bate o título da Supercopa do Brasil. E a gente está falando aí de 3 jogos, né? Ida e volta na Recopa e a Supercopa é um jogo só. Então, em 3 partidas, o Flamengo tem a possibilidade de ganhar mais de 20 milhões de reais, né? 22, 23 milhões de reais. E no Campeonato Carioca, o título rende pouco mais do que 10 milhões. Então, vale muito mais a pena, né, focar nessas competições, mas como disse o Mauro, né, Flávio, isso tem que ser colocado em consideração aqui, que se o Flamengo não conseguir a classificação, são mais 6 datas, né, são mais 6 jogos, porque por mais que você não utilize a força máxima nesses jogos, você tem que se preocupar com essas partidas, né, inevitavelmente você vai ter que mandar alguém para esses jogos. Então, o Flamengo vive esse dilema, entre colocar sub-20, colocar profissionais, e há essa pressão interna na Gávea para mudar o planejamento, a estratégia que o Flamengo colocou em ação em 2026, Flávio. Aí realmente é uma coisa que tem que ser discutida além de comissão técnica, né? Eu não vejo importância nenhuma no campeonato, claro. Se, de repente, pode usar a estratégia de jogar 6 com sub-20 também, não, sabe? Realmente não dá para mexer em coisas mais importantes por causa de coisas menos importantes. Vamos ver o que vai ser feito, o que vai ser resolvido. Você citou alguns jogadores aí que são normalmente reservas e tal. De repente, com esses jogadores basta, porque o nível dos times menores do Rio é bem baixinho. E agora vai jogar os clássicos, né? Então, para o Vasco vai ser importante, para o Fluminense vai ser importante. Mas realmente eu acho que é muito estresse para pouca importância. E aí não é nem o dinheiro, viu? Mesmo que fosse um valor maior no campeonato, o Campeonato Paulista paga bem, mas e aí, pô? Sabe, aí extrapola. No caso do Flamengo, o dinheiro não... ele ganharia 1, aí vai ganhar 2, né? Não muda nada. Flamengo, é verdade, o Flamengo não muda nada, pô. E os outros que mudam muito, também eles vão usar mal o dinheiro. Então, às vezes, é melhor não receber o dinheiro para não fazer bobagem com ele. Break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Muito obrigado pela audiência nesta terça-feira. Já fazendo o convite, porque hoje tem Novo Horizontino e Palmeiras com a transmissão da Jovem Pan, na voz do Gabriel Dias. A transmissão a partir das 19 horas, com o Fábio Piperno nos comentários. Eu, Pedro Marques, vou estar nessa com o Guilherme Silva, a fera, o monstro Guilherme Silva também vai estar no plantão esportivo, não é? E no pós-jogo da Jovem Pan. Falando aqui do Flamengo... Sempre com emoção. Sempre com muita emoção, é verdade.
Falando do Flamengo, a gente tem aqui a tabela com os próximos jogos. Acho que é até importante a gente colocar aqui na tela, você, torcedor rubro-negro, que vai se ligando no Bate-Pronto, a nossa audiência rotativa aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E logo mais também de volta na Rádio Jovem Pan, nas nossas afiliadas, você que acompanha o Bate-Pronto também pelas ondas do rádio. Tá aí, ó, Flamengo, próximos jogos na temporada. Então é o Vasco nesta quarta-feira, aí tem o Fluminense, Fla-Flu, já começa o Campeonato Brasileiro contra o São Paulo no estádio do Morumbi, dia 28. Aí no dia 1º de fevereiro, hein, Supercopa contra o Corinthians, jogo único, valendo taça. Internacional pelo Campeonato Brasileiro, esse jogo marcado para o dia 4 de fevereiro. E no dia 7 tem o Sampaio Corrêa. Aí, todo respeito, né, ao Sampaio Corrêa, mas olha essa sequência de jogos do Flamengo. Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians e Internacional. Mauro, aí, assim, aquilo que a gente falou, né, do Campeonato Carioca, de dividir as atenções. Loucura, né? Loucura esse começo de ano do Flamengo em 26, Mauro. Pois é, então. Aí você imagina, no meio disso aí, você vai enfiar alguns jogos, depois desse do Sampaio Corrêa. Mais 6 jogos. Mais 6 jogos contra os times pequenos. Hoje seria Maricá, Portuguesa, acho que o próprio Sampaio Corrêa, sei lá, os que são os piores junto com o Flamengo. É um problema. Então a questão é evitar isso, é tentar uma classificação. Como? Pontuando nos 2 clássicos e ganhando o Sampaio Corrêa. Tem um ponto, tentar vencer um clássico, empatar outro, que seja, faz 3, 4, mais 1, 5, vence para 8. De repente você consegue uma classificação em 4º lugar. Até porque o campeonato tem um confronto dos grupos, né? Você não enfrenta os times dentro do seu grupo. Então, se você faz uma vitória e os outros times do grupo perdem naquela rodada, né? Não todos, mas digamos, o Botafogo vence, o Flamengo vence, os pequenos perdem, os times da outra chave. Você pode dar um salto, né? Porque ninguém pontua mais. Então, é buscar essa possibilidade de classificação. A obrigação deles agora é essa, a tentativa é essa. Ó, a gente está voltando na Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, com o Bate-Pronto para você, falando de Vasco da Gama e Flamengo, o jogo desta quarta-feira. Tem informação sobre o gramado do Maracanã, que vira ano, sai ano, enfim, entra ano e continua sendo assunto. Qual é o estado? O Maracanã não foi inaugurado completo até agora. Ele foi inaugurado, foi feito para a Copa de 50 e não foi inaugurado até hoje com plenitude. É verdade, é inacreditável, né? De volta à Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan com Bate-Pronto para você. Então, antes de falarmos aqui do Lucas Paquetá, eu prometi no começo do programa, né? Porque toda hora sai alguma coisa e, enfim, a gente tem que posicionar o torcedor, né, a respeito dessa tentativa do Flamengo pelo Paquetá, se chega agora, se chega no meio do ano, os valores, enfim, e em que pé está a negociação, se teve alguma novidade ou não nos últimos dias. Mas a gente vai falar do gramado do Maracanã primeiro. A manutenção foi concluída nesta segunda-feira. O primeiro clássico carioca do ano vai ser realizado em um gramado de ponta e novinho em folha. O procedimento no estádio começou logo depois do Jogo das Estrelas do Zico. Todo ano, né, marca aí o fim da temporada, virada do ano, né, o Jogo do Zico. Esse jogo aconteceu no dia 27 de dezembro. Desde então, a empresa responsável pelo cuidado do gramado iniciou a raspagem e depois, né, o processo de renascimento e crescimento da grama. Enfim, o gramado do Maracanã, pela sequência de jogos, quantidade de partidas, virou alvo de críticas nos últimos anos. E agora se promete um gramado do Maracanã, pelo menos nesse início de ano, já nesse primeiro clássico, em bom estado, Fábio Piperno. No ano passado melhorou muito, né? Perto dos outros anos. Eu acho que a gente tem que falar do gramado do Maracanã, tem que falar o seguinte. O Maracanã recebe muitos jogos, porque jogam 2 times lá, eventualmente o Vasco, né? Evidentemente é um campo mais sacrificado. Custa dinheiro para quem cuida do gramado, que é o Fluminense e o Flamengo, manter um bom gramado. Num país que você tem 6 times na Série A agora com piso de plástico, a gente tem que elogiar o que se faz no Maracanã e não criticar como muita gente critica. É muito fácil tacar lá um piso de plástico. Aliás, tinha um jogador da Copinha, falamos da Copinha, com chuteira, com aquele negócio agarrado, aquela coisa gosmenta agarrada na chuteira, o jogo sendo interrompido. Isso aconteceu. Isso aconteceu agora. Aqui, meninos jogando naquela condição, com a temperatura sol escaldante, 11 da manhã, essa é uma inconsequência, né? E é claro que o gramado já andou muito mal, mas melhorou muito no ano passado e eles têm trabalhado bastante para isso, para melhorar o gramado. Isso custa dinheiro. É muito mais barato meter um piso de plástico. Se o Fluminense e o Flamengo quisessem, botava lá um piso de plástico e ficava com o piso de plástico, né?
para fazer show, fazer outra, mas a prioridade dos caras é futebol. Eu acho que isso é elogiável no contexto de um país onde existe uma bizarrice, que é o piso de plástico, se proliferando. Agora temos aqui Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Chapecoense, né? Atlético Paranaense, são 5, com a possibilidade de ser um 6º, que o Vasco, se fechar São Januário para tal da reforma, está arriscado a jogar também lá no Newton Santos, o Engenhão, onde o piso é de plástico. Então você pode ter 6 times, já tem 5, gente. 5 times em 20. Então são 25% dos times mandando jogos em piso de plástico. Já é isso, podendo passar para um índice ainda maior. Por quê? Porque, assim, agora, como a gente fala aqui há muito tempo, onde tem isso? Só no Brasil tem isso. Nem no Uruguai, na Argentina, nos países vizinhos aqui tem isso. Você vai encontrar em estádios de times minúsculos, paupérrimos, com poucos recursos, que adotam o piso de plástico. Eu recomendo sempre a leitura da coluna do Lúcio de Castro, no Lance, na semana passada, onde ele conta, ele escreve sobre Joseph Blatter e a origem do piso de plástico. É um texto fundamental para quem quer entender como começou essa aberração. O Tottenham foi enfrentar na Copa da Inglaterra no início do ano um time da 5ª divisão que tinha gramado sintético. E eles têm lá na Inglaterra, nessas divisões inferiores... A partir da 5ª divisão tem. Eles não conseguem manter, né, um gramado, né? É custoso. Mas na 4ª divisão não pode. Na 4ª divisão os ingleses não deixam. Então... E isso é uma questão econômica. O cara tem piso de plástico, é um time paupérrimo, num lugar que é frio, que chove, que às vezes neva, o diabo 4, tem geada. Não tem dinheiro, é um time pobre. Então, agora aqui não, times com dinheiro, de 1ª divisão, times que contratam jogadores de milhões e milhões de euros, tem piso de plástico. Porque a prioridade é o quê? Fazer show ou a conveniência do custo. Ah, não, mais barato, bota isso aí mesmo, tá bom, e assim vai. Isso continua aqui no Brasil. Então, o caso do Maracanã, acho que é um caso que tem de se elogiar. Até o ano retrasado, as críticas eram pertinentes. Melhorou muito ano passado. O Maracanã tem, inclusive, lá em Saquarema, numa fazenda, fica lá um gramado substituto, que ele é trocado. Vem aqueles rolos no caminhão, eles trocam no meio do ano e tal, para poder manter o nível. Não é o ideal ainda, mas já melhorou bastante. Isso, repito, custa dinheiro. É muito mais fácil meter um piso de plástico. Se o Fluminense e o Flamengo quisessem, podiam chegar, bota um piso de plástico aí e resolve o problema. Mas não, estão tentando fazer com que seja um piso natural. Eu acho que nesse contexto, na minha opinião, pelo menos, eu acho que isso é mais elogiável do que qualquer outra coisa. Bizarro é ter 5 a 6 times jogando no piso de plástico, numa 1ª divisão de um futebol que é o mais rico do continente. É o mais rico do continente. E você não tem isso aí. Na Colômbia você não vai encontrar essa quantidade de piso de plástico na Argentina. Em lugar nenhum. Na Argentina não tem nenhum praticamente. Só os excursionistas lá em Buenos Aires é que tem um time da 3ª divisão. Até outro dia estava na 4ª divisão. No Paraguai você vai encontrar em times pequenininhos, arredores ali de Assunção. No Uruguai nem sei se tem, se tiver alguma situação semelhante. Vai lá no campo do Defensor, lá em Montevideo. É piso de grama, é grama mesmo. Arquibancada de madeira, estádio modesto, tudo. Então, piso de grama. Vai no campo do, sei lá, do Ranfla Júnior, à margem do rio ali. Também é piso de grama natural. E aqui, times ricos têm piso de plástico. Não, e quando se fala da reforma de estádios, de arenas, como a reforma da Vila Belmiro, também se cogita gramado sintético, né? Agora a Portuguesa no Canindé também fala em gramado sintético para poder fazer shows, eventos e jogos. A Vila Belmiro também tem a mesma proposta. Todo mundo com essa proposta de arena multiuso e aí se coloca a grama sintética. Se bem que a CBF falou que não vai mais liberar, pelo menos tem que passar por uma aprovação, né, hoje dentro do Campeonato Brasileiro, se alguém quiser colocar a grama sintética, Piperno. E tem aí esse debate, de novo, a respeito, vai ficar todo mundo de olho no gramado do Maracanã, nesse Vasco e Flamengo, se a grama natural está em boas condições ou não. Mas, como disse o Mauro, é um investimento, muitos times jogam lá assim, também tem uma solução que o Real Madrid colocou em prática, mas também é uma solução que custa, é uma solução que envolve muito dinheiro, que é o gramado, o retrátil, né? Que aí você pode ter um jogo do Real Madrid, você pode ter um show, você pode ter um jogo da NBA, um jogo de basquete, enfim. Mas custou 1 bilhão de euros. Essa possibilidade já foi colocada, já foi discutida até em conselho do Palmeiras, né? Para saber a viabilidade e tal. Mas é um investimento muito alto para conseguir fazer. Mas com a quantidade de shows e eventos que recebe a Arena do Palmeiras, também não sei se o Palmeiras não consegue viabilizar, a administradora do estádio não consegue viabilizar. Enfim, tem que ser tudo colocado na ponta do lápis. Fábio Piperno. Olha, eu
sou defensor de gramado mesmo, de grama, é óbvio. Até porque é o que se utiliza no mundo todo. Isso é uma coisa. E eu acho muito ruim esse movimento que se alastra no futebol brasileiro para cada vez mais clubes usarem sintético. Isso vai ser ampliado. Muitos aí que falam em reformar, eles olham para essa possibilidade. Agora, não existe lugar no mundo onde um estádio seja tão utilizado, onde um gramado seja tão utilizado como o Maracanã. E é claro que isso é também problemático. O Castelão passou por isso e a Conmebol atuou. A Conmebol interveio para falar para os dois lá, olha, vocês vão ter que dar um jeito nisso. Isso foi o ano em que Fortaleza jogou a Libertadores, chegou às oitavas e o Ceará tinha avançado lá na Sul-Americana. Então, lá eles tinham brasileiros, as competições continentais, Copa do Brasil, estaduais, porque o que chega mais perto do que acontece lá no Maracanã e também no Castelão é o San Siro. Mas na Itália também não tem campeonato estadual. Então, não dá. E no Rio de Janeiro ainda tem o fato de que o Vasco da Gama, de vez em quando, né, nos seus grandes jogos, também utiliza. Então, não há solução padrão aqui no futebol brasileiro enquanto não se convencionar qual vai ser o limite, o que nós vamos poder usar como piso e quantos jogos por ano esse piso vai poder, enfim, vai poder receber. Então, está todo mundo realmente puxando a sardinha para o seu lado e não vai chegar a nenhuma solução de consenso. Lá no Ceará, em algum momento, eles acabaram fechando o estádio lá por um mês e pouco, tal, para dar um tapa no gramado, foi todo mundo jogar lá no Presidente Vargas, né? Mas é óbvio que no Rio de Janeiro você não tem uma outra alternativa. Então, é muito difícil encontrar uma solução que possa contemplar todos os interesses. Agora, é ruim, é um movimento ruim aqui no futebol brasileiro, esse de cada vez mais clubes procurarem o gramado artificial. Esse debate, assim, é muito louco, por vezes contraditório, porque se cria aquela coisa, né? O defensor da grama sintética contra o defensor da grama natural, né? Você tem um debate de defensores de grama, né? E pouco se ouve os jogadores, que são jogadores que jogam, né? Nesses pisos, né? Em grama sintética, grama natural, enfim, Flávio Prado. E não deveria nem ter essa discussão, é grama natural de qualidade. Alguém consegue defender o piso de plástico? Então, tem só porque o time do cara joga nesse troço, então ele quer defender. Na verdade, ele fica defendendo o Cartola, que coloca. O jogador do time que joga no piso, duvido que ele goste. Ele não vai falar contra o próprio empresa, vai? Não vai. Lógico. Não vai falar, não, eu não gosto de jogar aqui e tal. Não vai, teria que ser. Só se fosse um cara tipo o Memphis, que é um cara que não está muito nem aí. Ele chega aqui, então eu do Memphis falaria. Se o Corinthians pusesse piso de plástico, eu acho que ele falaria. Neymar no Santos, vai. Neymar no Santos, tem tamanho. Aí o cara fala, eu não quero jogar nesse negócio, não. Agora, em geral, o jogador não vai falar. Se pusesse do Maracanã, os do Flamengo também não iriam falar. Duvido, não vão falar. O do Fluminense é normal. Não é atleta que tem que ser colocado. Nós é que temos que falar. E o cara que defende, em geral, é porque o time dele joga. Mas será que isso é bom? É bom até, assim, o Palmeiras jogaria mais no piso natural ou naquele piso de plástico? Por bons jogadores que tem? É uma pergunta, entendeu? Só quem defende é quem realmente defende por uma coisa de clubismo. Mas é aquela coisa, a FIFA chancela. Vão ler o Lúcio de Castro, tá? Para entender. A FIFA, o Joseph Blatter, tem a origem desse troço aí. Vai lá ler, no lance. Mas a FIFA chancela não coloca na Copa do Mundo. Ano que vem vai ter a Copa do Mundo feminina, que o Piperno lembrou. Vão jogar no piso de plástico as meninas? Nada. Graminha bonita, natural. Estados Unidos, lá, os estados americanos, lá, alguns de futebol americano, o gramado vai, como foi na Copa do Mundo de Clubes, na dimensão certa, que teve aquela Copa América, o gramado era estreito, né? Na dimensão certa, é tudo grama. Por que a FIFA não coloca piso de plástico? Não, já que ela chancela. Agora, entendo que tem em lugares frios, de times pequenos, que não tem dinheiro, para você viabilizar o futebol. Melhor do que jogar na terra, lá, no gramado todo. Concordo, aí tudo bem. Mas não estamos falando da 5ª divisão inglesa. Estamos falando da 1ª divisão do futebol brasileiro. Né? E repito, já falei isso aqui antes, você assiste aquela série do Wrexham, do time lá dos 2 atores americanos que compraram, o time galês, eles estão na 5ª divisão, gramado natural. Logo nos primeiros episódios deu uma praga no gramado, um problema lá no gramado, eles têm que mudar. Aí o cara que cuida do gramado vai lá e fala quanto? 200 mil libras vai ter que gastar. O cara, meu Deus do céu, já toma uma pancada logo. E trocam o gramado, fazem um novo. E
já teve o caso de times como o Sutton United, quando estava para subir da 5ª para a 4ª, começou a discussão. Vocês têm o piso de plástico aqui. Se subir, vai ter que colocar grama natural. Quando subiu, teve que colocar grama natural. Você está na 4ª divisão agora. Você está na Futebol League. Você não está mais... Não é um time não liga, sem liga, não, um time semi-profissional. Cara, organização. Aqui na 1ª divisão. Aqui o campeão continental usa piso de plástico, o vice-campeão continental da temporada retrasada, piso de plástico, e o campeão continental da temporada retrasada, piso de plástico. Olha que loucura. O gramado desse time aí que eu falei que o Tottenham enfrentou da 5ª divisão, o gramado estava descolando, eles tiveram que prender com fita da trave, assim, sabe? Passaram uma fita na trave do gramado, sabe? Porque estava descolando o gramado sintético ali. 2010. Agora comecinho de ano. 2010 fui fazer a final da Libertadores do Internacional contra o Chivas. Era o segundo jogo naquele novo estádio do Chivas, lá em Guadalajara. Tinha estreado num amistoso lá contra o Manchester United por conta da negociação do Chicharito. E aí era gramado sintético. Era um gramado até de um outro componente, meio de borracha e tal. Não sei se isso é utilizado por aí ainda. E aí, eu nunca tinha visto, nunca tinha chegado pertinho de um gramado daquele, assim, um jogo oficial. Eu cheguei lá, né? Fui tentar puxar, assim, para ver se arrancava, como você faz com grama. Enfim, você não consegue quebrar aquilo, né? Era um negócio, enfim, resistente e tal. Então, eu imagino que também o impacto para quem pisa seja, obviamente, diferente. Eu já disse aqui, o ano passado, algumas vezes, eu desconfio. Eu não sou um cientista e, obviamente, eu não tenho os dados para bancar a minha afirmação, mas é só uma desconfiança de que o Palmeiras, nos jogos decisivos, tenha um desempenho tão ruim em casa, também por conta disso. Porque, veja, o Palmeiras, esse ano agora, foi a 5ª semifinal de Libertadores com o Abel e foi só a primeira vez que o Palmeiras ganhou um jogo semifinal de Libertadores em São Paulo. O Palmeiras andava arrumando um monte de classificação, de título fora. Aqui em São Paulo, o Palmeiras tem tido muita dificuldade. Eu não sei até que ponto o tipo do piso também pode ter, de alguma forma, atrapalhado isso. Não sei. Agora, repito, não vou defender esse tipo de piso nunca. E acho que o Brasil tem que rever a história do gramado compartilhado. Nós temos muito mais jogos que em qualquer outro lugar do mundo. Não dá para um estádio receber 70, 80 jogos por ano. Nesses jogos de grama sintética, eu concordo com você e com o Mauro, sempre tem um lance no jogo, que se você parar para analisar, o mesmo lance na grama sintética e na grama natural. Se fosse na grama natural, você fala, pô, poderia ter saído o gol. Às vezes, sei lá, você vai dar um passe pro seu companheiro, tá saindo na cara do gol, o jogador, ele bate na bola com a intensidade que precisa, o jogador faz o movimento correto, só que aí a grama faz a bola correr demais, aí perde o gol. Aí você fala, pô, se fosse na grama natural, sairia esse gol. Ainda mais jogadores técnicos, eu tenho certeza que esses caras ficam muito irritados com isso. Eu tenho essa suspeita, eu não tenho a comprovação científica disso. Vários jogos de grama sintética, seja do Palmeiras, do Atlético, enfim, do Botafogo, eu tenho essa impressão, tipo assim, esse mesmo lance, pega um lance de ataque promissor aí, se fosse na grama natural, teria saído o gol, cara. Flávio Prado. Não, então, mas o que a gente nota é um movimento oposto a isso, né? A gente está vendo aumentar o número de gramados sintéticos. E a CBF não se posiciona. Nada. Pelo jeito, a CBF não vai se meter nisso. Porque o Samir Schott fez reformas importantes, reduziu os estaduais, que eu acho que a gente tem que elogiar e destacar, porque tem feito bastante coisa legal. Não é fácil você mexer no poder das federações, tem muito poder politicamente, né, dentro da CBF, mas quanto ao gramado não fez nada ainda. Não. E é um diferente do outro. Às vezes é um sintético. São empresas diferentes. Quando o Atlético Paranaense começou, foi o primeiro, né, que eu lembro, começou, havia aquela coisa, pô, e tal, como é que é isso? Não pode ser, tá levando vantagem e tal. Aí o Palmeiras fez, que é um estádio maravilhoso, lindo demais, né? Mas aí veio com a história do gramado sintético para facilitar os shows. E aí começou a chadeira. Mas aí vem o campo do Botafogo. Tapetinho, mete um tapetinho de plástico também lá, um sintético. E a coisa está aumentando, né? O Atlético Mineiro também, né? Sim, Atlético Mineiro também. Aí você tem a Chapecoense. A gente não vê movimento de mudança, pelo contrário, a gente está vendo aumentar.
Nós estamos sentindo um aumento dessa tendência Porque se você vai... Não é barato você colocar também esse gramado. Quando você vai autorizando e vai aumentando, também não dá para você numa canetada falar, agora não brinco mais, agora não pode mais. Mesmo que haja um retrocesso, vai existir um tempo de carência para que o cara possa mudar. E como nós estamos vendo isso aumentar, me parece que não é um tema que será abordado a curto prazo, não. Porque está aumentando. Não, olha, gente, daqui a 3 anos acabou, tá? Você vai ter que tirar. Mas como está aumentando, as pessoas devem ter suas informações. Né? Então, eu não estou vendo muito jeito nisso, não. Estou achando que vai aumentar cada vez mais. O do Palmeiras, todo ano fica uma parte da temporada fechada, começo do ano, tal, né? Demora um pouco. Eu não sei, outro dia eu fui no Paulistano, até para gravar um negócio aqui para Jovem Pan, e o Paulistano tem um dos seus campos lá e tal, com um composto que é igual ao do Palmeiras. Mas uma coisa é recreativa e tal, né? Mas eu acho que é uma má sinalização a disseminação disso aí. E esses dias também o responsável pela grama do estádio do Palmeiras, que é o Alessandro, que a gente entrevistou aqui no Bate Pronto, até nessa discussão, nesse debate, né? Que eu acho que nem deveria existir. Acho que é grama natural de qualidade. Não deveria existir esse debate. E aí a CBF tinha que padronizar, colocar um limite nisso, mas não coloca. Ele deu uma entrevista pra gente e ele estava contando, vi uma entrevista dele num podcast, dizendo que o Neymar pediu para colocar a grama sintética lá na mansão dele, num campo de futebol que o Neymar tem lá. Só que aí muita gente falou, pô, o Neymar fala que não quer jogar no estádio do Palmeiras, mas pede a grama do estádio do Palmeiras na casa dele lá para jogar. Pô, mas uma coisa é o jogador profissional, que tá jogando no estádio profissional, sabe, num clube profissional. E outra coisa é a brincadeira que o Neymar vai ter lá, pô, o gramado, com os amigos, com os parceiros. O gramado que o Abel, contexto. O gramado que o Abel mais elogia no Brasil é de Itaquera. Quase todo mundo elogia muito de Itaquera. Agora a gente ainda falando do Flamengo. Mauro, alguma atualização sobre o Lucas Paquetá, sobre essa novela que vem se arrastando aí nos últimos dias? Paquetá, West Ham e Flamengo? Não, sem novidade. Isso vai se arrastar por mais tempo, né? Não tem... A janela vai fechar só no dia 3 de março, então não tem tempo. Agora segue lá a expectativa que o Flamengo faça uma nova proposta, ainda não fez. E assim, eu entendo que o clube está numa situação que ele não é o que menos pressa tem. Né? Quem quer sair de qualquer maneira, que deu início a isso tudo, foi o jogador. A janela na Inglaterra fecha no dia 2 de fevereiro, ou seja, se o West Ham quiser vender o jogador ou aceitar a ideia para pegar a grana e contratar alguém, eles querem contratar jogador para defesa, tomou gol em todos os jogos na temporada, né? Tem que andar rápido, porque é só até o dia 2. O Flamengo ainda pode trazer o jogador até o dia 3 do outro mês, de março. Então, o que me parece que, assim, o Flamengo não parece muito preocupado em acelerar esse processo, não. E estão esperando agora. A expectativa de quem participa da negociação é de que seja apresentada uma proposta pelo Flamengo, uma nova proposta. Isso esperava-se ontem, parece que pelo jeito não aconteceu e até agora nada. O Vampeta falou, né, do Team Vickery, trouxe a informação, enfim, e falou que os torcedores do West Ham não fazem ali, não tem uma mobilização dos torcedores pela permanência do Paquetá. A verdade é que aquele processo todo que enfrentou o Paquetá mexe, né, com a cabeça, né, fator psicológico do jogador, e evidentemente o desempenho dele caiu por lá. E até por isso não há hoje essa mobilização do torcedor do West Ham. Nossa, nós temos que continuar com o Paquetá, não vai vender o Paquetá e tal. E agora, enfim, tá aí Flamengo, West Ham, o staff do jogador, que vai até onde pode ir, né, nesse caso, tentando achar uma solução, um caminho para o Paquetá reforçar o Flamengo de imediato, Piperno. Mas eu acho que a situação do Flamengo é a mais cômoda nessa história toda, porque se o West Ham cai, e há uma grande chance de que isso aconteça, embora 5 pontos, né? Enfim, uma distância que dá para ser tirada e tal, mas são 5 pontos, né? Se o clube cai, o jogador já manifestou a intenção de voltar. Então, daqui a pouco, se o jogador continuar por lá e o clube acabar sendo, enfim, rebaixado, é óbvio que o preço de mercado de todo o elenco cai. Cai e o desejo do jogador vai continuar sendo o mesmo, de voltar. E aí,
o clube também vai ter a necessidade de se desfazer de alguns dos seus jogadores, até para encarar uma outra realidade orçamentária. Então, aí não é o Flamengo louco para comprar, vai ser o clube muito interessado em vender. Então, naturalmente, os preços não só do Paquetá, mas, enfim, de todo o elenco vão acabar caindo. Com o clube rebaixado é assim. Flávio Prado tá aí, novela que se arrasta e deve se arrastar pelas próximas semanas aí. Lucas Paquetá, Flamengo e West Ham, Flávio. É um tema que nós vamos falar bastante aqui até que a coisa feche, até que a coisa se resolva. Eu tenho a impressão que é só alinhamento de tempo, planejamento do West Ham. Mauro já estou algumas vezes aqui, essa possibilidade deles tentarem salvar o time, obviamente, né? E se não salvar, ninguém vai ter interesse da manutenção, nem ele vai querer ficar, vai diminuir o salário, entrada de dinheiro para o clube diminui. E aí você faz uma proposta mais dentro de uma situação viável. E não há tanta necessidade assim também de correr. Primeiro, porque vai ficar mais caro. Segundo, porque as principais competições, os momentos decisivos virão a partir do final da temporada, né? Então, não tem necessidade da temporada europeia. Não tem necessidade nenhuma de correr, de acelerar, de pagar mais. Tem que friamente esperar a coisa rolar, né? Deixar a coisa O preço em correr. junho talvez seja muito menor do que o preço de hoje. Sim. Né? Provavelmente.